Para que serve a filosofia? Eis uma pergunta que todo filósofo já se deparou. E nem só todo filósofo, né? Todo mundo que já deve ter tido aula de filosofia ou que já viu a filosofia nas redes sociais ou na mídia, como tem aparecido ultimamente, já deve ter pensado: para que serve a filosofia? E olha, essa é uma pergunta muito filosófica, se é que podemos falar assim. Mas para jogar já um balde de água fria nisso, eu tenho que admitir que a filosofia não serve para nada. E quando eu digo isso, eu estou me referindo à origem ali da palavra servir, né? A filosofia, ela não deve, pelo menos não deveria, servir ao Estado, nem servir à igreja, nem servir à política e nem servir a ninguém. A filosofia ela precisa ser autônoma por si mesma. E quando nós olhamos, né, a ideia de servir, nós vemos que há um problema nela. Porque veja só, para que serve o seu carro? O seu carro serve para te levar de um ponto a outro em maior velocidade e com conforto e com uma locomoção muito mais tranquila, né? Então, o objetivo do carro não é ele por si só. O objetivo dele é encurtar as distâncias para você e lhe proporcionar conforto enquanto isso. Qual o objetivo da casa, da sua casa, por exemplo? É lhe proteger do sol, da chuva, lhe proporcionar um certo conforto e uma certa liberdade, já que ela é sua. Então, o objetivo da casa não está nela mesmo. O objetivo da casa está naquilo que ela consegue fazer por você. É quando nós nos deparamos com as ciências, né, sejam ciências humanas, sejam ciências exatas, elas possuem, e nas suas proporções, é óbvio, uma certa serventia nesse sentido, que a engenharia através do conhecimento que ela proporciona, nós conseguimos gerar melhorias e conforto para a sociedade. Agora, a filosofia, talvez por ser a mãe de todas as ciências, ela não deveria ser assim. A filosofia, ela precisa incomodar, ela precisa questionar. O comodismo é o antagonismo da filosofia. A filosofia, né, o amor à sabedoria é sempre isso. É sempre essa chama que precisa ser regada, em certo sentido, para que ela continue a queimar, para que ela continue a deixar o seu brilho. E quando nós vamos para a analogia, né, do símbolo da sabedoria, que a filosofia também incorpora como seu símbolo, que é a coruja, nós usamos ela porque, assim como a coruja lança seu voo no crepúsculo ao entardecer, a filosofia também precisa lançar o seu voo, ou seja, precisa existir, precisa filosofar quando as pessoas ou quando a sociedade está indo para as trevas, está indo para a escuridão, exatamente como a analogia da coruja. Então, assim sendo, fica muito difícil falar nessa área do conhecimento, a filosofia, como servir ou com uma serventia, porque tanto na origem dela quanto na tradição filosófica de tantos autores, você nunca vai encontrar esse ar de subserviência ou esse ar de necessidade de agradar, nesse ar de necessidade de se adaptar. Não, né? Fazer filosofia é justamente o contrário, porque diferente do conhecimento teológico, diferente do conhecimento científico e até do conhecimento do senso comum, ela não busca muito dar respostas. Ela busca dar caminhos ou apontar caminhos, né? E sempre mais preocupada com as perguntas do que com as respostas. Então fica muito difícil de falar em servir. Então, se eu fosse falar em
para que a filosofia serve, no sentido clássico, não serve a nada. Agora, em um sentido de senso comum, podemos falar sim que a filosofia tem a sua serventia, pois ela nos ajuda a ter um raciocínio um pouco mais sofisticado, a entender que opinião é uma coisa e filosofar sobre o assunto é outra. Que para mim filosofar, para mim se posicionar filosoficamente sobre determinado assunto, você precisa ter um certo alicerce, um certo fundamento de ideias. Então, essa serventia, nesse sentido de que nos proporciona uma melhor condição de pensar sobre determinado assunto, eu acho muito válida. Agora, no sentido original da pergunta, para que a filosofia serve? Olha, a filosofia não serve para ganhar dinheiro, a filosofia não serve para agradar a igreja, a filosofia não serve para agradar o Estado, a filosofia não serve para agradar a política, né? Ela pode fazer isso? Não deveria, mas no mundo do ser, inevitavelmente acaba acontecendo. Mas no mundo do dever ser, ela tem que ser aquele pensamento que fala: olha, é assim mesmo? E que sempre vai lançar as interrogações. Acho que esse é o papel fundamental da filosofia. E se nós formos falar de um jeito bem simples, de um jeito bem raso sobre o assunto, a filosofia ela serve para isso mesmo, para pôr a dúvida, para pôr o questionamento. E quando nós fazemos isso, poxa vida, no mundo de hoje acabamos incorporando muitos inimigos do pensamento. E sim, inimigos do pensamento. Por quê? Porque os pensamentos mais, digamos, radicais, sejam na própria, no senso comum, na teologia, na filosofia em alguns ramos, eles partem de um certo pressuposto de não se questionar, principalmente o conhecimento teológico. Então, quando se questiona, acaba se incorporando esses inimigos do pensamento e tudo mais, né? Mas esse é um papo para um outro vídeo. Então, para que serve a filosofia? Para nada, para absolutamente nada. Por quê? Porque ela não está muito preocupada em servir a ninguém. Ela está preocupada em questionar, em incomodar e em pôr um ponto de interrogação no final de cada afirmação que é feita. Então, é isso. Muito obrigado.